Primeiro livro de Reis, capítulo 14 e o versículo 11. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Vamos juntos ler esse versículo da palavra de Deus. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Podeis sentar, meus irmãos, dentro desse texto bíblico que nós vamos meditar nesta noite. Vamos falar um pouquinho sobre Jeroboão. Jeroboão não é um personagem bíblico tão conhecido como outros, porém sua história é muito importante. É tanto que alguns capítulos da Bíblia, mais de um ou dois, fizeram menção de Jeroboão. Então isso quer dizer que é um personagem que tem a sua importância, sua história deixa uma lição para nós, deixa aprendizados para nós. Nessa noite, baseada na biografia de Jeroboão, eu quero falar sobre 10 fatos marcantes da vida de Jeroboão. Pelo menos 10 fatos marcantes da vida de Jeroboão. E além desses 10 fatos marcantes da vida de Jeroboão, eu quero ainda acrescentar o que fazer quando nós recebermos uma profecia da parte de Deus. Mesmo falando sobre Jeroboão, esses 10 fatos marcantes da vida de Jeroboão, nós vamos aproveitar para aprendermos o que fazer quando recebermos uma profecia da parte de Deus, baseado nas lições de vida de Jeroboão. O primeiro fato marcante da vida de Jeroboão está ainda no capítulo 11. Como eu disse para os irmãos, a história de Jeroboão, ela tomou alguns capítulos do livro de Reis. Ela foi contada em vários textos do livro de Reis. E o primeiro fato da vida de Jeroboão marcante está no versículo 26, quando a Bíblia diz assim: até Jeroboão, filho de Nebate, efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerual, também levantou a mão contra o rei. O primeiro fato marcante da vida de Jeroboão é que a Bíblia o classifica como sendo um servo de Salomão. Esse é o primeiro fato marcante da vida de Jeroboão. Quando alguém perguntar para você quem foi Jeroboão, uma das primeiras coisas que precisamos lembrar é que Jeroboão foi um servo, foi alguém que serviu durante o reinado de Salomão, foi alguém que trabalhou para o rei Salomão, foi alguém que participou do governo de Salomão. Esse foi um fato marcante, porque Salomão foi o homem considerado mais sábio e mais rico que já existiu na história. E Jeroboão, quando a Bíblia faz as primeiras menções, as primeiras citações sobre Jeroboão, diz que ele era um servo de Salomão. Ele era, quem sabe, um funcionário, alguém que servia no palácio, um príncipe, não sabemos, um guerreiro, um soldado. O fato é que Jeroboão é conhecido na Bíblia, a princípio,
como sendo um servo de Salomão. Daí no versículo 26 do capítulo 11 do primeiro livro de Reis, diz que ele era servo de Salomão. Mas como eu disse que são 10 fatos que nós queremos observar, aí nesse mesmo versículo aparece o segundo fato sobre Jeroboão. Que fato é esse? A Bíblia diz que ele se levanta contra o rei Salomão. E é tanto que o versículo 26 diz até Jeroboão, porque não foi só Jeroboão. Aqui a Bíblia vai citar nesse capítulo 11 alguns nomes, como Haddad e outros mais, que se levantaram contra Salomão. Mas Salomão, esses levantes contra Salomão é porque Salomão estava se desviando de Deus. Então Deus permitiu alguns adversários, alguns inimigos. E a Bíblia diz que até, quando fala até, é porque parecia uma coisa irreal, não imaginada, que um servo, um funcionário, alguém, quem sabe, da confiança, se levantasse contra Salomão. Mas a Bíblia diz que Jeroboão se levantou contra Salomão. Aí está aí no versículo 26, e no versículo 17 explica por que Jeroboão levantou contra Salomão. Diz assim: esta foi a causa que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi seu pai. Mas no versículo 40 não ficou boa a situação para Jeroboão, que a Bíblia diz assim: pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Então os irmãos, mantenham a Bíblia aberta para você ir acompanhando os versículos que eu for citando sobre Jeroboão. O primeiro fato já sabemos: Jeroboão era servo de Salomão. O segundo fato, ele levantou-se contra o rei Salomão, e ele levantou de uma forma tão contundente que Salomão, diz a Bíblia no versículo 40, que procurou matar Jeroboão, porém ele fugiu para o Egito. Está aí 1 Reis capítulo 12, versículo 40, que quando ele se levanta contra o rei, Salomão quer matá-lo e ele foge para o Egito, e lá permaneceu até que Salomão morresse. Então esse é o segundo fato marcante da vida de Jeroboão, que ele se levantou contra o rei Salomão. Mas não foram somente estes fatos marcantes. O terceiro fato marcante da vida de Jeroboão, e por sinal muito interessante, foi um encontro que ele teve com um profeta chamado Aías. Esse fato também foi marcante. Jeroboão se encontra com um profeta chamado Aías. Está no capítulo 11. Eu citei 12, mas é 11 esses primeiros fatos, versículo 26, 27, 40. E agora também se percebe esse fato marcante, esse encontro com o profeta Aías, nos versículos 29 a 31 do mesmo capítulo 11 de 1 Reis, quando diz assim: sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou no vestido novo que sobre si tinha, o rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Então esse fato foi muito marcante, mas eu quero acrescentar alguns detalhes desse encontro. O terceiro fato marcante da vida de Jeroboão foi esse encontro com o profeta
profeta Aías. Mas não foi só porque ele topou no caminho, esbarrou, cumprimentou, não. Esse encontro foi um encontro profético também. Ele não apenas encontra o profeta, como recebe algumas palavras proféticas desse profeta. Quais palavras foram essas? A Bíblia diz assim, que esse encontro de Jeroboão com Aías, o profeta, estava cingido de uma roupa nova. Ele trazia consigo um vestido novo. Mas quando ele encontra Jeroboão, ele faz algo interessante. Ele tira aquela capa nova, rasga aquela capa em 12 pedaços, rasga literalmente aquela roupa em 12 pedaços e diz assim para Jeroboão: Deus tem uma obra com você, Deus tem um projeto na sua vida, Deus te exaltará, Deus te honrará, Deus vai permitir que o reino vai ser dividido em 12 partes, e Deus vai entregar na sua mão 10 partes. Então daqueles trapos de vestimento que foi rasgado em 12, a Bíblia diz que o profeta, simbolicamente, para de fato enfatizar aquela profecia, ele pega 10 partes daquela roupa e diz: assim como você está pegando aqui 10 pedaços dessa roupa, Deus vai te entregar para você governar 10 tribos das 12 tribos de Israel. Então, isso foi um fato marcante na vida de Jeroboão. Foi o terceiro fato marcante, que ele encontra o profeta pega uma das suas roupas, rasga em 12 partes, passa 10 para ele e diz: assim Deus vai te honrar, vai dividir o reino de Israel, o reino de Salomão, e vai te dar 10 partes desse reinado. Então foi assim, é assim que começa o desenrolar da história de Jeroboão. Foi assim que começa a Bíblia narrar a vida de Jeroboão. Eu disse para os irmãos que não é um personagem tão conhecido, mas ele ocupou vários capítulos da Bíblia, porque ele traz algumas lições. A vida dele traz algumas lições para nós, e depois eu quero aplicar aos irmãos. Então, o terceiro fato marcante da vida de Jeroboão foi esse encontro profético com o profeta Aías. Os irmãos estão entendendo até aqui? Está dando para compreender? Amém. Mas aí a Bíblia vai falar do quarto fato marcante. Esse quarto fato marcante da vida de Jeroboão já foi anos depois. Salomão morre, como os irmãos percebem, porque Salomão queria matar Jeroboão. Salomão morre e agora assume o reinado seu filho Roboão. Então agora Jeroboão já perdeu aquele temor de morte, aquele medo de morrer, porque Roboão agora é o novo rei. Aquele que queria a sua morte era Salomão, aquele que levantou contra foi Salomão, mas aquilo lá já era, já morreu. Salomão já morreu, agora já está no reinado, já está no trono, já está no governo, já está na monarquia, o filho Roboão. Quem está agora no poder? Roboão. Então isso faz com que Jeroboão, que estava escondido no Egito, volte, aproxima-se, quer participar, quem sabe, do reinado, como ele tinha participado do reinado de Salomão, como servo de Salomão. Ele quer participar, ele quer dar sugestão, ele quer dar conselho. E a Bíblia vai dizer que o quarto fato marcante da vida de Jeroboão foi justamente os conselhos que ele dá ao novo rei. O quarto fato marcante da vida de Jeroboão foi os conselhos que ele dá ao novo rei. Isso está no capítulo 12, agora já mais uma página à frente, no versículo 3 e o versículo 4, quando diz assim a palavra de Deus: enviaram e o mandaram chamar,
E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Aí estão as palavras do conselho que Jeroboão dá para o novo rei. Qual o conselho? O seu pai, Salomão, foi um rei pesado para nós, muito duro, muito cruel. Ele colocou muito imposto para nós. Nós vivemos no período em que o seu pai governava, nós sentíamos escravizados, oprimidos. Então eu quero dar um conselho para que a sua gestão seja uma gestão mais suave, seja uma gestão mais leve. Alivia o jugo que seu pai colocou sobre nós, alivia para nós, e aí nós vamos ser seus servos todos os dias. Então esse foi um fato marcante na vida de Jeroboão, porque ele agora aconselha o rei novo a administrar a nação de uma forma legal, carismática, pacífica, generosa. Porém, Roboão, o novo rei, não acatou aquele conselho, não acatou o conselho. Ele ouve aquele conselho, pede um prazo para pensar, só que ele vai consultar seus amigos de infância, e os seus amigos de infância dizem para ele: não vai nessa onda aí não, diga para ele que você vai ser mais ruim do que seu pai, diga para esses que estão pedindo moleza aí, diga para eles que você vai ser mais duro. Se seu pai castigou com açoites, você vai castigar com escorpião. Que o seu dedo mindinho, diga para esse povo aí que seu dedo mindinho é mais grosso do que o lombo de seu pai. Não vai nessa onda aí de que eles vão te servir se você for legal. Não. E a Bíblia diz que o rei não acata aquele conselho de Jeroboão e acata os conselhos dos jovens da sua infância. Aí surge o quinto fato marcante da vida de Jeroboão. Qual foi? Ele lidera uma rebelião. Ele lidera uma rebelião. No versículo 15 do capítulo 12, vai dizer o que eu estou dizendo: que quando ele dá aquele conselho para Roboão, e Roboão não segue, a Bíblia diz que ele agora é aclamado para organizar uma revolta ao rei Roboão. E nessa revolta culminou naquela profecia que o profeta Aías tinha dito, que 10 partes de 12 iam um dia submeter a sua monarquia, ao seu governo, a sua liderança. E de fato, Jeroboão, ele liderou essa rebelião contra Roboão, liderou essa rebelião contra o novo rei, e de fato 10 partes das tribos de Israel seguiram Jeroboão. Roboão ficou praticamente quase com poucas pessoas para reinar, praticamente com uma tribo só. E a Bíblia diz que as 10 tribos agora seguem Jeroboão, aclama ele como rei, faz dele o príncipe governador. E agora isso foi marcante porque Jeroboão não se passava de um servo na época de Salomão, depois não se passou de um fugitivo no Egito, ele agora foi aclamado, coroado rei de 10 tribos. A maior parte da população ficou sobre o domínio, sobre o governo, sobre a gestão de Jeroboão. Os irmãos estão entendendo? É tanto você tem que prestar atenção. É tanto que você tem que prestar atenção. Que é Salomão, Roboão, Jeroboão, e preste atenção.
Então, meus irmãos, veja bem, o quinto fato marcante da vida de Jeroboão foi que ele, para rimar, né? O quinto fato marcante da vida de Jeroboão foi que ele liderou uma rebelião. Aí rimou, aí fechou. Mas eu disse para os irmãos que foram 10 fatos. Quando ele assume agora o reinado, o próprio povo o fez rei, 10 tribos o fizeram rei. Agora Jeroboão é rei, ele não é servo, ele não está com medo de um rei, ele não é um funcionário do palácio, ele agora é rei de 10 tribos. A profecia tinha se cumprido. Quando ele não era ninguém, um profeta olhou para ele e disse: Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um projeto de honra para você, Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar, você vai ser líder de 10 tribos. Aquilo se cumpre. Assim, do nada, o povo fez com que Jeroboão se tornasse o rei daquelas 10 tribos. E aí? Agora ele está com poder. Agora ele está como é que chama aquele negocinho do rei? Né? O cetro. Agora ele está com o cetro. Ele pode mandar, ele está com a coroa, ele está com o trono. Sabe que aí vem a outro fato marcante da vida de Jeroboão. Muito triste, por sinal. A Bíblia diz que ele constrói 2 bezerros de ouro para evitar que o povo subisse para Jerusalém para adorar a Deus e quem sabe arrepender e voltar para o governo de Roboão. Primeira coisa que Jeroboão faz, constrói 2 bezerros de ouro e diz para o povo: esses bezerros tiraram vocês do Egito. Coloca um em Betel, um lugar estratégico, e coloca outro, um outro local estratégico chamado Dan. Coloca aqueles 2 bezerros para que o povo não fosse adorar em Jerusalém, não fosse para o templo de Salomão adorar. Então ele pensou assim: se eu deixar o povo ir livre, eles vão voltar para o domínio de Roboão, e eu quero fechar esse povo comigo. Construiu 2 bezerros de ouro e disse para o povo: foi esses deuses aqui que tirou vocês do Egito. Isso, irmãos, está no capítulo 12, no versículo 26 ao 30. Capítulo 12, do 26 ao 30, vai falar sobre esse sexto fato marcante da vida de Jeroboão, que foi construir 2 bezerros de ouro para evitar que o povo subisse a Jerusalém. Esse foi o sexto fato marcante da vida de Jeroboão. Mas aí, novamente, Deus agora manda um outro profeta. Já não é mais Aías. A Bíblia não diz o nome desse outro profeta, que é o 7º fato marcante de Jeroboão, quando a Bíblia diz que Deus envia um profeta de Judá, um jovem de Judá, para entregar uma profecia para Jeroboão. Isso agora já está no capítulo 13 de 1 Reis. Deus manda um homem de Deus de Judá, veio com uma palavra dura para Jeroboão, uma palavra de repreensão, uma palavra dura. Clama contra o altar, porque Jeroboão estava já fazendo altares para os deuses pagãos. E a Bíblia diz que aquele homem de Deus de Judá veio com a palavra bem na hora que Jeroboão estava junto do altar, oferecendo incenso a deuses pagãos. E a Bíblia diz que aquele homem de Deus clama contra o altar e diz: altar, altar, assim diz o Senhor, altar, eis que um filho vai nascer da casa de Davi, cujo nome é Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes. Vão oferecer os sacerdotes idólatras no altar, vão
uma profecia. E a Bíblia diz que naquele momento que o profeta de Judá está profetizando, que é o sétimo fato marcante, que foi essa chegada, essa visita desse profeta para Jeroboão, aí automaticamente acontece um oitavo fato marcante, que foi o quê? Deus dá alguns sinais naquele momento. Enquanto o profeta estava profetizando, diz a Bíblia que o profeta fala assim: ó, Deus está dando um sinal. Deus está dando um sinal. E que sinal é esse? Esse altar que você está segurando aí, que está oferecendo, esse altar aí vai rachar agora aí, ó, e as cinzas vão se derramar. Jeroboão está ali do lado do altar. Quando o profeta termina de fechar a boca, o altar racha, as cinzas começam a derramar, e o rei Jeroboão leva a mão no altar, porque não queria que o altar rachasse, não queria que as cinzas derramassem, não queria que aquela oferta, aquele sacrifício desse errado. E a Bíblia diz que quando Jeroboão leva a mão no altar, diz a Bíblia que sua mão fica seca. Então o sétimo fato, ele recebe o profeta com a mensagem. E o oitavo, Deus dá alguns sinais para Jeroboão. O altar se racha no meio, a cinza se derrama, o rei leva a mão para não deixar o altar cair, sua mão fica seca, e na hora que sua mão fica seca, ele começa a gritar: tem misericórdia de mim, homem de Deus, tem misericórdia de mim, homem de Deus, tem misericórdia de mim, homem de Deus. E a Bíblia diz que o homem de Deus ora, e aí sua mão volta ao normal. Aquilo era apenas um sinal de repreensão de Deus para Jeroboão. Era uma correção de Deus para Jeroboão. Aqueles sinais que Deus deu está aí no capítulo 13, nos versículos 4, 5 e 6. Mas aí vai aproximando os últimos fatos marcantes da vida de Jeroboão. Eu disse para os irmãos que seriam 10 fatos marcantes da vida de Jeroboão, e depois eu quero acrescentar, dizendo para os irmãos o que devemos fazer quando nós recebemos uma profecia da parte de Deus. Veja bem, o nono fato marcante da vida de Jeroboão, o nono fato marcante, é que o seu filho Abias adoece. Deus já tinha dado aquele castigo lá, aquela profecia dura do homem de Deus de Judá. Deus já tinha dado aqueles sinais, mas para completar, a Bíblia diz que o filho dele adoece. Agora nós já estamos no capítulo 14 de 1 Reis, nos primeiros 6 versículos, vai dizer que o filho de Jeroboão, chamado Abias, adoece. Quando o filho dele, do rei, agora idólatra, aquele que tinha tudo para ter sucesso, Deus tinha pegado o rapaz lá do nada, tinha dado 10 tribos para ele reinar, e a primeira coisa que ele fez foi virar as costas para Deus e construir 2 bezerros de ouro e dizer: isso aqui, Israel, foi quem te tirou da terra do Egito. Agora Deus está começando a punir Jeroboão, agora Deus está começando a castigar. Primeiro dá aquele sinal lá pertinho do altar, o altar racha, as cinzas derramam e a mão do rei recebe. Agora o seu filho adoece. Quando o seu filho adoece, ele tem uma estratégia. Ele diz: olha, aquele profeta Aías, ele ainda está vivo. Fiquei sabendo que ele ainda está vivo. Aquele que profetizou para mim que eu ia ser rei de 10 tribos, aquele que rasgou a roupa em 12 partes e me deu 10, e que falou que Deus tinha um plano na minha vida, e que Deus tinha uma obra comigo. Fiquei sabendo que aquele profeta ainda não morreu, está velhinho, mas está vivo. Aí a Bíblia diz que ele chama sua esposa, a rainha, e diz assim: vai lá consultar o profeta,
como é que está a minha vida, o que Ele vai falar para mim, como é que eu estou, porque às vezes Ele tem uma profecia nova para mim, às vezes Ele tem uma mensagem, foi Ele que disse para mim que ia ser rei, eu não tinha nenhuma chance de ser rei, e Ele profetizou para mim, me deu 10 pedaços de roupa que representavam 10 tribos, e do jeitinho que Ele profetizou, aconteceu. Vai lá, vê se Ele tem uma mensagem de Deus para nós. Só que você vai disfarçado, não vai com raiz, não, ele vai falar, porque está na cara que você é a rainha. Se disfarça, veste uma roupa diferente, fala uma voz diferente, faz um caminhado diferente, faz umas máscaras aí, coloca umas perucas, umas roupas aí, vai chegar lá assim discreto, para ver que recado que Deus tem para mim. E a Bíblia diz que enquanto eles estão planejando lá, Deus está mostrando tudo para o profeta. Ó, a mulher do rei está dormindo, e ela vem fingindo ser outra pessoa, mas pode entregar o recado. Diga para ele que eu não estou agradando dele não. Diga para ele que eu honrei ele, que eu ia firmar o reinado dele, que eu tinha uma obra grande na vida dele, que eu exaltei ele, mas ele virou as costas para mim, foi adorar outros deuses. Diga para ele que o juízo que eu vou dar para ele não é bom. Enquanto a rainha está lá conversando com o rei, planejando um disfarce, Deus está revelando tudo para o profeta, porque a Bíblia diz que o profeta já estava cego, tão velhinho que estava. E a Bíblia diz que vem lá a rainha, toda disfarçada, com a voz diferente, com a roupa diferente, com perfume diferente, com sapato diferente, com sandália diferente. E vem a surpreender o profeta para receber uma mensagem de Deus. Ele queria uma mensagem de Deus que, se ele fosse verdadeira, aquilo fosse assim forçado, porque ela era a rainha. E a Bíblia diz: aí está a décima, o nono fato é que o seu filho adoece e a mulher finge na presença do profeta. Esse é o nono fato. E o último fato foi a profecia que o profeta deu para aquela mulher. Que a Bíblia diz que quando ela chega na calçada, no limiar da casa, que faz aquele barulho, o profeta gritou lá do quarto: velhinho e cego, entra, mulher de Jeroboão. Como é que ele soube que era eu? Eu vim disfarçada, eu vim em peruca, eu vim todo pintada, eu vim toda vestida, eu vim com a voz diferente, nem cumprimentei ele, só vou entrando na casa, e o profeta já disse: entra, mulher de Jeroboão. Diga para Jeroboão que o filho vai morrer. Você veio perguntar sobre a criança, se está doente? Diga que ela vai morrer. Aí está aí no versículo 7. Vamos ler, acompanhe comigo. Está aí o último fato marcante da vida de Jeroboão foi essa profecia, essa dura profecia de Aías para a mulher de Jeroboão, que era para ela dar o recado para o rei. Diz assim a Bíblia: vai, diz a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo, te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, rasguei o reino da casa de Davi, a ti te dei, tu nem foste como meu servo Davi, que guardou meus mandamentos, que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes tu fizestes o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, fostes e fizeste outros deuses. Isso aqui o profeta falando para a mulher de Jeroboão. Olha, você não era nada, Deus te exaltou, só que você não foi leal, não foi fiel ao meu servo Davi, que andou fazendo a minha vontade, guardando meus mandamentos. Você fez pior do que os outros reis que foram antes de você, porque você fez outros deuses e imagens de fundição para me provocar minha ira, me lançastes para trás das tuas costas. Portanto, aí vem a dúvida mensagem: portanto, eis que trarei mal
sobre a casa de Jeroboão. Separarei de Jeroboão todo homem, até o menino, tanto encerrado como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco. Eu vou jogar a família de Jeroboão fora, igual se joga o esterco, até que todos se acabe. Versículo 10. Aí nós chegamos no versículo que nós lemos lá no início, versículo 11. Quem morrer da família de Jeroboão na cidade, os cães comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor disse: tu, pois, levanta e vai para a tua casa, e quando você pisar o pé na cidade, versículo 12, o menino morrerá. Mensagem dura ou não, irmãos? Dura, não é? Mensagem pesada. A mulher vem toda disfarçada, quem estava esperando uma profecia bem bacana, bem legal, bem, sabe, light, vem disfarçada lá de fora, a mulher lá fora. Ele diz: entra, mulher de Jeroboão. Já foi um choque, que ela vinha disfarçada. Vou dizer para você, diga para ele que eu não agradei do reinado dele, não. Eu honrei ele, eu exaltei ele, eu rasguei o reino de Davi para dar para ele, rasguei o reino do meu servo Davi para dar para ele, e ele não foi fiel, igual meu servo Davi, que me honrou, que guardou meus mandamentos, que fez minha vontade. Antes foi pior do que os reis que vieram antes, fez imagem de fundição, imagem de escultura, altares. Diga para ele, diga para Jeroboão, que eu vou eliminar a família dele, a descendência dele, igual se elimina o esterco. Vou jogar fora igual se joga fora o esterco, o estrume, a fezes. Diga mais ainda para o rei, da família dele, quem morrer na cidade vai ser comido pelos cachorros. Palavra dura. Está dizendo aqui que ninguém ia ser sepultado. O único que ia ser sepultado era o que estava doente, o Abias, o filho. Que ele queria, a mulher e o rei queriam profetizar a respeito da doença do menino, se o menino ia ser curado, se o menino ia morrer. E o profeta ia cego fisicamente, mas com visão espiritual, cego fisicamente, mas ligado no trono de Deus, cego fisicamente, mas Deus mostrando todos os mistérios e segredos, e disse assim: olha, eu vou eliminar sua família. Diga para ele, o rei, está raindo lá de fora, e o profeta só lançando a mensagem, só entregando o recado de Deus: vou exterminar vocês igual se extermina o esterco. E diga para ele mais ainda, da família dele, quem morrer na cidade, os cachorros vão comer, os cães, e se morrer no campo, as aves do céu vão comer. Ninguém vai ser sepultado por descendente de Jeroboão, com exceção do menino. Agora diga para ele não, quando você pisar um pé na cidade, o menino vai morrer. Esse é o recado que eu tenho para você, mulher de Jeroboão. Pode ir embora. A mulher saiu sem falar nada, sem perguntar nada, porque Deus já tinha dado toda a resposta sem ela se apresentar. E a Bíblia vai dizer que quando ela entra na cidade, de fato Abias morre. O menino morreu justamente quando ela entrou na cidade, conforme o profeta Israel, quando o profeta Aías profetizou aquela mensagem. Está aí o versículo 17: chegando ela ao lumiar da porta, morreu o menino. Aí aqui nós queremos fazer uma rápida aplicação. Falamos os 10 fatos marcantes da vida de Jeroboão: que ele era servo de Salomão, que ele se levantou contra o rei Salomão, teve que fugir, que ele encontra com o profeta Aías. Depois que Salomão morre, entra um novo rei, ele dá conselhos ao novo rei. Depois ele lidera uma rebelião contra o novo rei. Depois ele se torna rei, constrói 2 bezerros para o povo não subir a Jerusalém para adorar.
Depois ele recebe a visita de um novo profeta, um jovem de Judá. Depois ele recebe aqueles sinais perto do altar. Depois seu filho adoece e sua esposa tenta se disfarçar para enganar o profeta. E por último, ele recebe essas duras mensagens de juízo de Deus. Aqui vem aquilo que nós podemos aprender dessas histórias bíblicas verdadeiras. Em primeiro lugar, se você recebe uma mensagem profética de Deus, de que Deus vai fazer algo na sua vida, de que Deus vai te honrar, que Deus vai te exaltar, a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa esperar sem rebeliar, porque a profecia cumpre sem precisar você forçar. O grande erro de Jeroboão, Deus usou o profeta Aías: você vai ser rei, vou te entregar 10 tribos, eu vou te exaltar. Bastava, irmãos, ele esperar o Senhor, não precisava se meter naquela confusão contra o rei Roboão, não precisava, bastava ele esperar que no tempo de Deus, Deus ia fazer o rei daquelas 10 tribos, conforme o profeta tinha profetizado. Porém, o primeiro erro de Jeroboão: Deus falou comigo que eu vou ser rei, Deus falou comigo que vai rasgar o reino em 12 partes, vai me dar 10. E na primeira oportunidade que ele teve de levantar contra Roboão, ele levantou, e de fato conseguiu ajuntar aquelas 10 tribos. Só que ali ele já começou a sair da direção de Deus. Muitas vezes não temos paciência em relação aos propósitos de Deus. Eu posso dizer para os irmãos que estou no ministério desde os 15 anos, 14 anos, quando eu fui separado para auxiliar, depois diácono, presbítero, evangelista, pastor, dirigindo igreja já há 14 anos, sempre eu fui surpreendido, nunca precisei forçar. A minha vinda para essa cidade me pegou de surpresa, por exemplo, e todas as vezes que Deus quis uma obra comigo, eu fui surpreendido, nunca precisei forçar, nunca precisei esticar, nunca precisei derrubar alguém, puxar o tapete de alguém, passar por cima de alguém, não. Esperei. E de repente era surpreendido com uma consagração, com uma igreja para me dirigir, para me pastorear. E assim eu venho escrevendo a minha história. Agora tem pessoas que Deus diz assim: eu vou te exaltar, eu vou te fazer um pregador da minha palavra. Aí a pessoa já sai da carreira dizendo: eu sou pregador, eu sou profeta, Deus está dizendo, Deus falou comigo, e sai, vamos passando por cima de tudo, porque Deus disse para ele que ia usá-lo. Outras vezes Deus diz: eu vou te fazer um ministro, um pastor. Aí a pessoa no outro dia já manda fazer uma placa: Assembleia de Deus, primeiro amor, Assembleia de Deus, primeira comunhão, Assembleia de Deus, primeiro avivamento, Assembleia de Deus do primeiro século, a Assembleia de Deus dos primeiros dias. Deus falou que ele ser pastor, já sai mandando fazer um slogan, já alugando um salão, comprando cadeira e caixa de som, e dizendo: Deus disse que ele ia ser pastor e já estou abrindo a igreja. Não! Deus disse para Jeroboão que ele ia ser rei, Deus disse para Jeroboão que ia rasgar o reino e dar uma parte para ele. Mas não precisava ele forçar, não precisava ele partir para cima disso, não precisava ele forçar essa barra, porque a profecia de Deus ia cumprir na vida dele. Então, a primeira coisa, o que fazer quando você recebeu uma profecia da parte de Deus? Espere a profecia se cumprir sem rebeldia, sem rebeldia. Esse é a primeira lição que a gente aprende aqui desse texto. Segundo, o que fazer quando receber uma profecia da parte de Deus? Quando a profecia se cumprir, adore a Deus e não construa bezerros de vaidade. Às vezes nós não construímos bezerros de ouro como Jeroboão, mas construímos bezerros de ouro em nosso coração.
Deus nos honra, Deus nos abençoa, começa a nos usar, e a gente vai começando a se inchar, e a gente vai começando a achar que somos bons, e achar que somos importantes, quer dizer, construir um desejo de vaidade. Não, Deus está começando a cumprir suas promessas na sua vida. Deus está começando a cumprir aquilo que Ele te disse, talvez há anos, 10 anos, 5 anos atrás, e você já está vendo, olha, aquilo que Deus usou uma pessoa para dizer na minha vida está se cumprindo. É a hora, irmão, que nós temos que mais nos humilhar e submeter a Deus. Jeroboão, aquele pegou a bênção, aquele apossou da bênção, a primeira falha gravíssima que ele fez. Já constrói logo de cara 2 bezerros. Foi Deus, esses aqui que tirou vocês do Egito. Esses bezerros representam a vaidade. Quando Deus começa a nos usar, nós temos que ter muito cuidado quando chega a hora de Deus para nós. Quando Deus diz, é agora, meu servo, é agora, minha serva, chegou o tempo de eu cumprir as minhas promessas na sua vida. Chegou o tempo, meu servo, de eu cumprir aquelas promessas que te fiz. Nessa hora é que nós temos que nos quebrantar mais. É nessa hora que nós temos que nos humilhar mais e dar glória a Deus e vigiar para essa vaidade não tomar conta do nosso coração. A Bíblia fala de alguns reis que construíram monumentos. Saul construiu uma estátua da aparência dele. Deus falou assim: não gostei não, Saul. Como é que você constrói um monumento assim mesmo? Nabucodonosor constrói uma estátua e manda todo mundo se prostrar. Às vezes, quando Deus coloca pessoas em determinadas posições, às vezes as pessoas começam a construir desejos de vaidade. Então, se Deus te deu uma profecia e essa profecia começou a se cumprir, adore a Deus e não construa desejos de vaidade. Essa é a segunda coisa que nós devemos fazer quando recebemos uma profecia da parte de Deus. Terceiro, não finja ser quem você não é. Seja verdadeiro, leal e original. Nós precisamos ser original. Paulo disse assim: se eu agradar aos homens, devo de agradar a Deus. Tem pessoas, irmãos, que eles se tornam uma pessoa não verdadeira para encaixar, sabe, para agradar. Ele deixa de ser autêntico, ele deixa de ser ele mesmo para entrar numa forma, às vezes para ganhar popularidade, para ganhar aplauso, para as pessoas dizerem: aquele cara é legal, aquela mulher é legal, mas não é ela mesma, não é ele mesmo, está sendo falso, não é verdadeiro. Assim como a mulher de Jeroboão, ela se maquiou, mudou a voz, sabe, se despenteou, vestiu uma roupa talvez até maltrapilha para dizer que não era rainha, e Deus está dizendo: entra, mulher de Jeroboão. Quer dizer, o que adiantou aquele fingimento todo, se Deus o desmascarou? Teve uma igreja que 2 irmãos me colocou dentro de uma sala e diz: você tem que ser assim, 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 assim. Eu disse: irmã, eu vou dizer uma coisa para você, não dá não posso botar meu jeito só para agradar vocês. Tem que ser original, tem que ser eu mesmo. Não dou conta de ser esse formato. Eu não sou ator não, porque o ator, irmão, tem dia que ele é vilão, tem dia que ele é o rapazinho, o bom mocinho. Quem é ator e atriz faz todo tipo de papel. Numa novela é ladrão, na outra é mãezona, na outra é a sapatona. Eu estou gravando aqui no YouTube. E assim mas é a profissão. Um dia ela é filha, na outra novela ela é a mãe, na outra ela é a avó, na outra ela é a bisavó, numa ela mata, na outra ela morre. Assim é o ator de televisão, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ser original, precisa ser autêntico.
ser autênticos, sermos originais, sermos verdadeiros. Deus agrada isso. Você pode ser a pior pessoa, mas se você for verdadeiro, por que Deus disse: achei Davi um homem segundo o meu coração? Não é porque Davi era santinho, não. Mas toda vez que o profeta apontava o dedo para ele, realmente você está certo, eu estou errado. Mas Davi era sincero. A gente não pode carregar uma máscara, uma hipocrisia. A gente precisa ser verdadeiro. Então, o que fazer quando você recebe uma profecia da parte de Deus? Não finja ser quem você não é. Seja verdadeiro, leal e original. Aí as profecias de Deus vão se cumprir na sua vida. Porque Deus vê verdade em você, sinceridade. Agora tem pessoas, irmão, que não são autênticas. Tem pessoas que elas conseguem ser várias pessoas ao mesmo tempo. Na sua presença é uma, na sua ausência é outra. Não podemos ser assim. O cristão não pode ser assim. O que eu sou na presença do irmão Francisco, eu preciso ser na ausência dele. O que eu vou ser na presença de uma criança, eu tenho que ser na presença de um adulto. É assim que nós precisamos ser, se quisermos receber as promessas do Senhor de honra e de exaltação que Deus tem para nós. Quarto, melhor que começar com Deus é terminar com Ele. Tem muita gente que começa bonitinho e termina feio. Jeroboão começou bonitinho, Deus falando com ele, não era nada, era um servo, era um medroso, com medo de morrer. Deus fala: eu vou exaltar esse garoto, vou abençoar esse homem, vou mudar a história dele, vou dar um trono para ele. Começou bonito, igual Saul. A Bíblia diz que quando Saul foi ungido rei, ele profetizou na congregação de profetas, mas só foi naquele dia, nunca mais. Saul começou bonito, Jeroboão começou bonito. Muita gente começa bonito, mas melhor do que começar bonito, irmãos, é terminar bonito. Às vezes é melhor começar feio e terminar bonito do que começar bonito e terminar feio. Jeroboão começou bonito, mas terminou muito feio. Da mesma forma que Salomão, a Bíblia diz que Deus apareceu para ele 2 vezes. Mas aqui no capítulo 11, quando começa a história de Jeroboão, primeiro fala de Salomão. Salomão, ele virou as costas para aquele Deus que tinha aparecido para ele 2 vezes. Salomão começou bonito, começou orando, a glória de Deus enchendo o templo, Deus falando com ele: o que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria. Olha, porque você não pediu riqueza, eu vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza. Só que a Bíblia diz que no fim dos dias de Salomão, as mulheres o perverteram e fizeram ele desviar, e ele começou a adorar todos os deuses daquelas mulheres. Então Deus falou algo com você, no seu coração tem uma profecia. Lembre-se, melhor que começar com Deus é terminar com Deus. O importante é como você começa, é como você fecha, como você termina. Como diz a Bíblia lá em Jó, o seu começo pode ser difícil, mas o seu fim será próspero. Deus vai te abençoar. O seu fim será, me fala que é a expressão lá de Jó. A Bíblia diz que seu começo pode ser pequeno, mas o seu fim será grandioso. Deus às vezes faz isso com a gente. Pega lá no pó e começa a honrar, começa a exaltar. Só que o seu final vai ser mais bonito que o seu começo. Como você fecha a história é mais importante que como você inicia a história. E por último, a última lição: o que fazer quando receber uma profecia da parte de Deus? Não se torne pior do que os que você observa. Também você olha para uma pessoa e diz: não acredito que essa pessoa está fazendo isso. Você olha para a outra e diz: não pode, essa pessoa não pode fazer isso. Às vezes a gente começa a criticar.
critica um, critica outro, diz que a pessoa está fazendo errado. Quando a gente assusta, a gente está fazendo pior do que aqueles que nós observamos. Jeroboão não foi levantado por Deus porque os outros reis estavam tudo errado. Salomão tinha se desviado, Deus falou: vou rasgar o rei. Aí vem Roboão, faz tudo errado. Aí Jeroboão ele é levantado como o salvador da pátria, para fazer a diferença. E a Bíblia diz que ele se torna um rei pior do que todos os antes dele. Torna-se pior. Então, se você está observando alguém fazendo coisa feia, se você está observando alguém fazendo coisa errada, e você às vezes até expressa isso, você não pode se tornar uma pessoa pior. Você tem que ser melhor. Se você olha para um irmão e vê ele na falha, você tem que fazer melhor. Se você vê o seu irmão surpreendido numa ofensa, diz lá Gálatas 6, se você observar um irmão e ele for surpreendido numa ofensa, vós que sois espirituais, repreendei o tal com mansidão, para você não cair no mesmo erro. Jesus chamou muita gente de hipócrita, dizendo: hipócrita, você come mosquito e engole camelo. Você quer tirar o cisco do olho do seu irmão e tem uma trave no seu. Então nós não podemos ser pior do que os outros que vieram antes de nós. Jeroboão, ele entrou para a história como um rei que fez pior dos que antecederam. E era a pessoa que Deus tinha escolhido para salvar a pátria. Deus exaltou o rapaz lá do pó. Jeroboão não tinha um familiar que era rei, não fazia parte da família real, era apenas um servo de Salomão. Deus disse: vou usar você, vou dar 10 tribos, vou rasgar o reino de Davi, vou rasgar o reino de Salomão, vou dividir em 12 tribos, vou te dar 10, porque eu achei você legal. E você vai me honrar, você vai me glorificar, você vai me servir. E a Bíblia diz que ele faz pior do que todos, se torna pior do que todos que vieram. Estraga aquela expectativa que Deus colocou nele, aquela confiança que Deus colocou nele. Ele estraga tudo, jogou fora, a ponto de Deus dizer: vou jogar vocês fora, igual se joga esterco. Os que morrerem na cidade, os cachorros comerão. Os que morrerem no campo, as aves do céu comerão. Porque vocês foram muito pior do que se imaginava. Então, meus queridos, fique essa reflexão para nós. Deus falou com você? Você tem promessa de Deus? Deus vai te exaltar? Não se torne pior do que os outros. Não caia no erro dos outros. Não cometa os erros que os outros cometeram. Você está observando? Está vendo as falhas? Porque nós somos assim, irmãos. Isso é do ser humano. A gente tem muita facilidade de ver o defeito dos outros, mas a gente tem uma dificuldade de ver os da gente. É tanto que a gente vai orar, pedir Deus perdão, a gente fala assim: oh Deus, perdoa meus pecados aí, os que eu penso, os que eu falo, os que eu ouvo. Porque a gente nem lembra dos pecados, nem dá conta de citar eles, dizer: Senhor, perdoa isso, porque de manhã eu fiz isso, quando foi 9 horas eu fiz de novo, meio-dia eu errei, 1 hora da tarde eu estava falhando. A gente não lembra das nossas falhas. Ah, mas as do nosso irmão, a gente está vendo assim, olho na televisão de 50 polegadas. Bem legível a gente ver as falhas das pessoas. Mas aqui fica uma recomendação: não se torne pior dos que os que você observa. Jeroboão se tornou um rei pior de todos os reis que vieram antes dele. E ele tinha sido levantado por Deus para ser um excelente rei. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra que Deus